Olá, está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB cobra medidas para combater impactos socioambientais da usina hidrelétrica de Belo Monte. Conselho Federal quer ampliar interlocução com o Congresso Nacional. Ordem dos Advogados do Brasil defende inclusão de sociedades de advogados no Simples. Advogado eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos fala sobre os desafios que terá pela frente. E ainda, especialistas dizem o que pensam sobre o resultado da Rio+20 e destacam a importância do direito ambiental para preservar o meio ambiente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa OAB Nacional. Ampliar a participação da sociedade civil brasileira na fiscalização e no monitoramento da obra da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará, inclusive com a presença de entidades representativas nos órgãos de planejamento do setor elétrico e na fiscalização das condicionantes para a implantação da usina. Essa é a principal reivindicação dentre as medidas aprovadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na cobrança de medidas para combater os impactos socioambientais decorrentes da obra. Além de cobrar o cumprimento de todas as exigências legais da obra, a OAB aprovou 4 medidas. Um relatório encaminhado ao governo federal pede, primeiro, a instalação de uma unidade da Defensoria Pública da União em Altamira, no Pará, com pelo menos 2 defensores. Segundo ponto, a implementação de um sistema independente para medir os impactos socioambientais na construção da usina. Terceiro, aumentar a participação da sociedade civil nas discussões sobre o setor elétrico. E, por último, acrescentar um integrante da OAB no grupo que acompanha a obra em Belo Monte. Eu trouxe para a nossa análise uma medida que é desenvolvida historicamente pelo Banco Mundial. Quando ele outorga financiamentos aos estados, à União e aos estados, o Banco Mundial adota um critério de exigir dos tomadores de financiamento que contrate uma empresa de auditoria independente. E essa empresa de auditoria independente, ela é previamente selecionada e o nome das empresas com credibilidade são submetidas ao Banco Mundial para ele analisar se são realmente empresas idôneas. Ele autorizando, eles contratam uma daquelas empresas. Essas empresas monitoram todos os investimentos que estão sendo feitos, inclusive o cumprimento das condicionantes ambientais. E quando o IBAMA faz o levantamento sobre os cumprimentos das condicionantes ambientais, esta empresa independente, seria uma empresa de auditoria, ela também fornece um parecer técnico deles também. Um parecer totalmente desvinculado de organismos governamentais. E esses pareceres integram o conjunto de análise pelo IBAMA e pela sociedade civil. Eles são disponibilizados para a sociedade civil. O que eu estou sugerindo ao Conselho Federal é que nós elaboremos uma exposição de motivos ao governo federal, ao Congresso Nacional, ao ministro das Minas e Energia, no sentido de que eles passem a exigir também que nesses empreendimentos os consórcios, as empresas contratantes responsáveis pela realização, que contratem também uma empresa de auditoria independente ou de monitoramento para realizar as avaliações sobre o cumprimento ou descumprimento das condicionantes ambientais e não só das condicionantes, como todo o plano de impacto ambiental, ou seja, o programa básico ambiental. Só que essas sugestões não foram unânimes. O conselheiro Guilherme Zagallo, por exemplo, opinou por mudanças no relatório. Eu queria propor que, na esteira da recomendação da OIT, seja suspensa a implantação do projeto até que sejam realizadas. O Brasil aderiu espontaneamente à Convenção 169 da OIT. Ninguém obrigou o nosso país ao fazê-lo. Se aderiu, ela entra no direito nacional com força de lei e se torna obrigatória. Se não foi feito, impõe a paralisação do empreendimento até que seja feita a oitiva dessas comunidades e, segundo, se
a equipe técnica do IBAMA diz que as condicionantes não estão sendo cumpridas e que informações enganosas estão sendo apresentadas ao IBAMA, impõe-se também, por esses motivos, a paralisação do empreendimento até que sejam sanadas essas irregularidades. Licenças ambientais, do popular, não são para inglês ver, são para serem cumpridas. Condicionantes, elas obrigam os empreendedores. Nós, como disse o ministro Joaquim Barbosa, não podemos ser o país do jeitinho. Não está conforme as condicionantes, não está conforme uma convenção internacional ao que o país se obrigou. Temos sim que paralisar o empreendimento até que aquilo que nós voluntariamente aderimos, no caso a Convenção 69 do AIT, seja cumprido, e as licenças que constavam da licença de instalação também sejam cumpridas. 2 proposições, então, além das 3 apresentadas pelo conselheiro Orestes, por motivos diferentes. Obedecer à recomendação da OIT, da Comissão de Especialistas da OIT, e paralisar o empreendimento até que as condicionantes previstas na licença de instalação sejam cumpridas. Diante do impasse, houve votação entre os conselheiros e, por maioria, a OAB decidiu aprovar o voto do relator Orestes Muniz. Fica aprovado o voto do relator, rejeitada a divergência do conselheiro Zagallo. A decisão da ordem sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte foi tomada depois de 3 meses de discussão. Em março, o Conselho Federal acatou a sugestão da conselheira Ângela Salles do Pará e resolveu promover uma audiência pública para aprofundar o debate. A demora de um posicionamento das instâncias que podem ainda impedir que continue esse reiterado descumprimento das decisões que, inclusive da ordem da seccional do Pará, Vossa Excelência, a manifestação de fevereiro de 2010 é que a seccional do Pará seria favorável desde que observadas as condicionantes. Isso. E aí eu volto a dizer, condicionantes essas que antecediam inclusive a licença do IBAMA e não foram cumpridas. Isso. Nesse sentido, eu gostaria de ponderar esse Conselho Federal a necessidade de ser debatido, sim, e convidar o Ministério Público Federal do Estado do Pará para vir aqui debater, como foi feito na seccional do Pará, a Eletronorte, a empresa que venceu a licitação, a empresa que preparou o EIA-RIMA, que é uma ficção. Gostaria de indicar algumas pessoas para que este Conselho Federal as ouça para decidir sobre a necessidade de nós atuarmos efetivamente no sentido de impedir a continuidade sem observância das condicionantes. A audiência foi elaborada por uma comissão formada por 5 conselheiros federais: Ângela Salles, do Pará, Gilberto Pizello e Orestes Muniz Filho, de Rondônia, Jaime Asfora, de Pernambuco, e José Guilherme Zagallo, do Maranhão. No mês seguinte, em abril, opiniões contrárias e favoráveis à usina de Belo Monte foram apresentadas no plenário do Conselho Federal. Houve representantes do IBAMA, do consórcio que constrói a hidrelétrica, do Senado, do Ministério Público Federal, da própria OAB e do movimento Xingu para Sempre. Foi a partir daí que a Ordem dos Advogados decidiu apoiar a obra desde que as regras sejam cumpridas e que as sugestões apresentadas sejam acatadas. Para aperfeiçoar a legislação brasileira e também levar ao parlamento impressões e sentimentos dos cidadãos sobre vários assuntos, a Ordem dos Advogados do Brasil quer estabelecer uma maior interlocução da sociedade civil organizada, representada pela entidade, com o Congresso Nacional. Por isso, uma prática vai se tornar constante no Conselho Federal da Ordem: o café da manhã com parlamentares, principalmente deputados e senadores que integram a Frente Parlamentar dos Advogados. Deputados e senadores foram recebidos pela diretoria da OAB. Presidente Ofir Cavalcante, vice-presidente Alberto de Paula Machado e secretário-geral Marcos Vinícius Furtado Coelho, além do ex-presidente da Casa e hoje representante da Comissão de Relações Internacionais da Ordem, César Brito. Em quase 1 hora, o grupo falou em aperfeiçoar a legislação e ampliar o debate do Congresso com a sociedade civil organizada. A Ordem dos Advogados do Brasil lutou de uma forma fervorosa para que se resgatasse nesse país a democracia. E nesse país, para que haja democracia, ou em qualquer país, para que haja democracia, é necessário que o parlamento funcione e funcione bem. Funcione de uma forma independente, que o sistema de freios e contrapesos esteja sempre presente. Portanto,
essa interlocução da sociedade civil organizada através da Ordem dos Advogados do Brasil e o Parlamento, ela é fundamental para aperfeiçoar não só a legislação, mas também para levar ao Parlamento as impressões, o sentimento da sociedade brasileira a respeito de determinados temas. A ideia é que o café da manhã se torne periódico a partir de agora. O presidente da Ordem agradeceu a presença dos parlamentares e ressaltou o papel da democracia no país. Eu quero agradecer à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, aos deputados e senadores que aqui vieram hoje para esse café da manhã com este objetivo, um objetivo republicano, um objetivo de defesa da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro e também, claro, da advocacia brasileira. E é nesse sentido que queremos repetir esse momento e eu tenho certeza que cada vez mais vamos aprofundar essa relação sempre respeitosa e uma relação em que certamente teremos divergências, mas as convergências serão muito maiores porque ambos falam a mesma língua, a língua de defesa do cidadão brasileiro. E você vê a seguir, Ordem dos Advogados do Brasil defende inclusão de sociedades de advogados no Simples. E veja também, secretária adjunta do Conselho Federal destaca medidas efetivas da OAB em favor dos direitos humanos. Criado com o objetivo de unificar a arrecadação dos tributos e contribuições devidas pelas micro e pequenas empresas brasileiras, o Simples Nacional pode sofrer mudanças. E a Ordem dos Advogados do Brasil busca incluir as sociedades de advogados no Simples Nacional. Um projeto em tramitação no Senado prevê que novas categorias profissionais sejam incluídas entre as já beneficiadas com a simplificação dos tributos. Relatora do projeto, a senadora Ana Amélia prometeu empenhar-se para que as sociedades uniprofissionais, dentre elas as sociedades de advogados, estejam entre os segmentos contemplados no projeto de lei. Ela recebeu do presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, as justificativas que expressam a expectativa dos advogados com essa matéria. O doutor Ofir Cavalcante, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem Nacional, a OAB Nacional, falou comigo, falou com o ministro, com o ex-ministro, com o senador Pimentel, para a inclusão também dos advogados, que hoje são formados em escritórios, que são associações de advogados, na verdade, pequenas empresas. Então a gente pretende, eu acho que com isso abre espaço para ampliar o número de contribuintes, a chamada base de contribuição. Também estimular a formalização na economia desses profissionais, não só para os advogados, mas para outros médicos, os próprios outros dentistas, engenheiros, enfim, essas pessoas, esses profissionais liberais que se formam com empresas individuais ou pequenas empresas para exercerem a sua atividade. Para a senadora, o pleito, além de ser justo, contempla a preocupação de ampliar o universo de categorias profissionais que desejam ser beneficiadas com a simplificação. Então, nessa medida que eu acolhi o pedido do presidente Ofir Cavalcante, acho que ela é justa, né, legítima, e vamos trabalhar no nosso relatório na comissão. Para o presidente Ofir, a medida representa um estímulo ao empreendedorismo e um incentivo à criação de novas sociedades. É muito importante para a advocacia se organizar através de sociedade de advogados. E o advogado também é muito importante, porque o advogado, advogando sozinho no dia a dia, ele tem muito a perder. Mas se não houver esse estímulo, esse incentivo por parte do Estado, reduzindo esses impostos, como fez para a microempresa, como fez para uma série de segmentos, e um segmento importante como esse, dos profissionais liberais, precisa de um tratamento diferenciado. Por isso a Ordem defende não só a advocacia, defende os profissionais liberais de um modo geral, para que eles possam ter esse regime especial do Simples aplicado nas suas relações com o Estado. De acordo com o presidente da OAB, retirar o cidadão da informalidade é um meio para aumentar a base de arrecadação do Estado. Arrecada-se a partir de identificação de quem é contribuinte. Na advocacia,
também isso deve acontecer. A Ordem dos Advogados do Brasil estimula os advogados a se reunir em sociedades. Entretanto, o Estado brasileiro não dá um tratamento diferenciado para as sociedades pequenas, no que toca ao recolhimento de contribuições, de impostos, etc. A partir do momento em que nós tivermos esse regramento, com o Simples sendo estendido para a sociedade de advogados, como também para a sociedade de médicos, de engenheiros, etc., nós teremos uma base arrecadatória muito maior, muitos advogados, muitos profissionais liberais, de um modo geral, sairão dessa informalidade que é ruim para o Estado brasileiro, passarão a ter uma relação muito clara com o Estado brasileiro, recolhendo os seus tributos, agora sendo subsidiados ou incentivados, estimulados a se reunir a partir da redução de impostos. A senadora acredita que a solução é definir pelo faturamento das empresas e não por atividade, como era feito. Seria uma forma mais justa, para mim, mais lógica do ponto de vista da arrecadação, porque vai definir o valor do seu imposto pelo valor do que você fatura. Então é uma coisa mais lógica. Então não se preocupar se é escritório de advocacia, se é corretor de seguro, se é, enfim, mas definir pelo faturamento. Determinado faturamento vai ser beneficiado pela Lei Geral do Simples. A Ordem dos Advogados do Brasil é militante ferrenha dos direitos humanos em meio à sua missão corporativa e institucional. É impossível traçar uma linha histórica da Ordem sem falar da defesa de princípios universais. Por isso, a secretária adjunta do Conselho Federal publicou um artigo que aponta algumas medidas efetivas da OAB no que diz respeito aos direitos humanos. Confira. O artigo da secretária adjunta do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Márcia Machado Melaré, foi publicado no site da entidade. Nele, a advogada cita ações da OAB no que diz respeito aos direitos humanos, sob o controle do Poder Judiciário. A OAB ela tem missão corporativa, que é defesa dos advogados, suas prerrogativas, valorização profissional, e tem a missão institucional. E dentro dessa missão institucional, que é bem maior, que é praticamente a porta-voz da sociedade civil, se inclui a defesa dos direitos humanos. Tanto que a OAB, em cada uma das suas 27 seccionais, possui uma comissão própria e muito ativa em cada seccional. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, o nosso presidente Ophir foi na tribuna do Supremo Tribunal Federal sustentar a legalidade da Lei Maria da Penha em nome da advocacia. E o fez com brilhantismo e obteve vitória. A lei foi considerada constitucional. O Supremo declarou que, além da mulher que foi violentada, o Ministério Público também poderia entrar com a ação penal apropriada. Isso porque reconheceu que muitas vezes a mulher fica coagida, fica desprotegida, se sente desamparada e não atua contra o seu agressor, sofrendo novas agressões até vir a ser morta, né? Como normalmente acontece nos casos de violência recorrente. Cotas raciais em universidades. Outro caso também muito importante, que a OAB Nacional foi porta-voz dos direitos humanos, foi na questão das cotas raciais. O presidente Ophir também, com a delegação do Conselho Pleno, foi sustentar a legalidade da lei que autoriza as cotas por questões raciais nas universidades. E disse muito sabiamente que nós temos um débito com a raça, o afrodescendente, com o negro no Brasil, que foi realmente extremamente explorado, e chegou a hora da gente dar um basta através de uma ação afirmativa, e como sendo ação afirmativa, ela é temporária, visando a inserção desses brasileiros, inclusive nas universidades, de um modo mais facilitado. Pagamento de precatórios. Outra questão que nós estamos trabalhando para dar uma efetiva solução é a questão dos precatórios. E eu sou de São Paulo, falo pela situação de São Paulo, realmente a situação é calamitosa. Há um pedido de endereçamento à Organização dos Estados da OEA para que isso seja considerado realmente violação aos direitos humanos, porque nem os precatórios alimentares estão sendo pagos. Lei da ficha limpa. Essa, sem realmente a atuação da ordem,
ela não teria sido implementada do jeito que foi. Todos os ministros, o presidente do TSE, eles são sempre muito positivos a afirmar que sem o apoio da OAB nessa movimentação, a lei da ficha limpa não teria sido aprovada. A secretária adjunta da OAB destaca que os exemplos demonstram o entusiasmo e a combatividade na ordem, na defesa dos postulados dos direitos humanos, fatores que têm legitimado a entidade a representar a sociedade civil sempre que está em causa o interesse da cidadania. Mas, segundo ela, é preciso avançar mais. O Brasil é um país maravilhoso, mas existem muitas situações ainda lamentáveis, né? A situação da saúde no Brasil, a saúde é para poucos. A educação do Brasil ainda é para poucos. A corrupção nós precisamos realmente combater para que a gente tenha as casas no Congresso Nacional respeitadas, um Brasil respeitado. Então ainda a OAB tem uma missão institucional ainda muito grande a cumprir. E daqui a pouco, depois do intervalo, advogado eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos fala sobre os desafios que terá pela frente no quadro Canal Aberto. O programa OAB Nacional volta em instantes. No quadro Canal Aberto de hoje, nós conversamos com o advogado Roberto Caldas, eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Doutor Roberto, obrigado aqui por nos receber. E o que representa para o senhor essa eleição? Bem, é um grande prazer dar essa entrevista. É sempre esclarecedor. A Corte Interamericana e todo o sistema interamericano, em realidade, precisam ser melhor conhecidos no Brasil. E para mim, o mais importante nesta eleição, para este honroso cargo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é a possibilidade de tornar a Corte, a Comissão e todo o sistema interamericano de direitos humanos mais conhecidos no Brasil. De fato, a jurisprudência que já existe na Corte e é aplicável compulsoriamente ao nosso país, tanto ao judiciário, ao executivo e ao legislativo, já é obrigatória de seguimento. E muitas vezes o que vemos é que nós não estamos nos dando conta de que esta jurisprudência internacional já é válida e aplicável. E muito importante por tratar dos direitos mais elementares e mais fundamentais, os direitos humanos. E até para que todo mundo entenda como é que funciona a Corte. A Corte funciona com 7 juízes titulares, né? Nós passaremos a participar a partir do início de 2013. São mandatos de 6 anos, portanto, começaremos em 2013 e iremos até 2018, podendo haver uma única reeleição, ou seja, um outro período de 6 anos. Assim é com os 7 juízes titulares. A cada 3 anos há uma renovação na Corte. Este ano houve a eleição de 3 novos juízes. Daqui a 3 anos, as outras 4 vagas serão submetidas a uma nova análise da Assembleia Geral da OEA. Aqueles que estiverem em primeiro mandato podem se candidatar à reeleição e os que já cumpriram o segundo mandato darão o lugar certamente a outros juízes de outros países. E que casos são analisados? O senhor já sabe, por exemplo, o que o senhor vai enfrentar? Bem, nós temos ideias. Em primeiro lugar, os tradicionais casos de questões, os chamados direitos civis e políticos. Mas a tendência que nós estamos vendo no sistema interamericano, dado o crescimento experimentado pelas Américas, né, especialmente América Latina e Caribe, é um momento de crescimento quase que generalizado, nós estamos enfrentando o que se chama
normalmente a crise do desenvolvimento, a crise do crescimento, que são sempre problemas positivos, naturalmente, porque todos querem se desenvolver social e economicamente. Se o desenvolvimento econômico como a Corte Interamericana certamente exigirá, conectado com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento humano, este crescimento é sempre positivo. O senhor já dizia anteriormente que falar em direitos humanos cada vez mais é bom. Para o Brasil, a eleição também pode significar isso. Exatamente. Falar em direitos humanos hoje representa algumas vezes se desconfiar de que há um jargão, se está defendendo o bandido. Não é nada disso. Não é nada disso. É evidente que é muito importante, sim, defender as prerrogativas, o direito de defesa, o direito de um encarceramento para aqueles que estão nessa condição condigno, humano, não é? Em que preserve a dignidade humana. Porém, os direitos humanos são muito amplos. Hoje, a nossa ênfase é nos direitos sociais. Daí, é muito interessante isto. É a primeira vez que a Corte tem um juiz, que é o meu caso, focado durante todo o tempo de sua vida profissional em direitos sociais. Direito do trabalho, previdenciário, ambiente do trabalho, enfim, é uma nova visão que a Corte experimentará. E vários processos que já chegam ao tribunal têm essa conotação. Não é? A questão trabalhista, sindical, ambiental, de energia, a questão fundamental da liberdade de expressão e de imprensa, são todas questões que certamente farão parte do dia a dia durante o nosso mandato. Bom, o senhor é advogado de carreira e teve o apoio também da Ordem dos Advogados na eleição. Para a classe, para a categoria, o que significa também? Bem, a OAB foi fundamental nesta caminhada. Evidentemente que a minha vida profissional se confunde também com parte da história da OAB. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente e também presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, aliás, desde a primeira composição da Comissão Nacional de Direitos Sociais, e nesta nova missão certamente levaremos várias das discussões que travamos na OAB. É muito importante este apoio da OAB, porque neste momento nós temos que divulgar a importância das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil soberanamente optou por se submeter aos julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos e ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Esta convenção é fundamental porque ela é uma espécie de constituição dos direitos humanos para a América. Veja que alcance isso tem. Legislações nacionais, mesmo constituições nacionais, devem guardar sintonia, harmonia com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Se houver alguma desarmonia, o que deve prevalecer é a Convenção e não a lei interna e a Constituição. Vejam como é importante o alcance da Convenção, de a advocacia se apropriar dos seus termos, utilizar nas ações, nas suas petições, para que tenhamos um desenvolvimento da jurisprudência nacional harmônica com a jurisprudência da Corte Interamericana. Outro fator muito importante
a jurisprudência até hoje desenvolvida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos também já é aplicável ao Brasil. Todos os casos que a Corte julga têm natureza erga omnes, ou seja, é aplicável a todos, não só daquele país que foi julgado, mas todos os povos das Américas. Então, também ao Brasil, um caso, por exemplo, da Argentina. Os termos que são gerais são aplicáveis também ao Brasil. Daí porque temos que nos esforçar neste momento em conhecer mais a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e as recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que sempre é inspirada na jurisprudência da Corte. Dr. Roberto Caldas, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Você confere no próximo bloco. Especialistas dizem o que pensam sobre o resultado da Rio+20 e destacam a importância do direito ambiental para preservar o meio ambiente. É daqui a pouco no programa OAB Nacional. Até já. Nos dias 28 e 29 de junho ocorre o primeiro Congresso Nacional de Direito Sindical da OAB. O evento vai ser realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O congresso será promovido pela Comissão de Direito Sindical da OAB-MG e pela Coordenação de Direito Sindical do Conselho Federal da Ordem. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oab.org.br. O 8º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça e o 10º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça serão realizados nos dias 27 a 29 de junho. Os eventos acontecem na Assembleia Legislativa do Ceará. Mais informações pelo telefone 85-3261-1111. Nos dias 28 e 29 de junho será realizado o 2º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. O evento acontece em Campinas, São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.trt15.jus.br. Durante 10 dias, o Brasil foi palco da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O documento final do evento, o texto O Futuro que Queremos, foi assinado pelos 193 países participantes como forma de estabelecer um compromisso comum a respeito do meio ambiente. Nossa equipe foi saber de especialistas no assunto o que eles pensam sobre a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas e também qual a importância do direito ambiental no tratamento de temas novos e emergentes relacionados ao meio ambiente. Acompanhe a reportagem. Promotor ambiental do Ministério Público do Distrito Federal, Paulo Leite acredita que a Conferência da ONU voltou a dar destaque ao tema, mas fez também um alerta para que saiam do papel os princípios adotados no documento final da Rio+20 têm que ser seguidos por todos os países. O meio ambiente é um valor da humanidade, não é um valor do cidadão brasileiro, do cidadão canadense, mas é o valor do homem como hóspede do planeta Terra, né? E essa conferência mundial tem esse aspecto de destacar a importância da busca de caminhos comuns entre as nações, porque se não houver consenso na matéria ambiental, os problemas não poderão ser resolvidos. A noção do direito internacional ambiental, ela destaca esse aspecto de que as questões ambientais devem ser vistas no âmbito global. Pense globalmente. Entretanto, a ação
muitas vezes mais eficaz é no âmbito local. Pense globalmente, haja localmente. Nesse sentido, há um reflexo nos dois aspectos. Esses princípios internacionais vão ter expressão na legislação nacional, que por ter um aspecto coercitivo, poderá eventualmente ser eficaz e corroborar esses princípios. Então há uma comunicação grande entre os princípios estabelecidos nessa conferência e as regras feitas no âmbito nacional. Tem que haver esse diálogo é fundamental. Este professor de Direito Ambiental concorda e lembra que no Brasil a preocupação com a sustentabilidade não é só tarefa de governo, é de todo mundo, como deixa claro a nossa Constituição. Nós não podemos jamais pensar que o meio ambiente é uma questão externa, que o meio ambiente é uma questão do Estado, que o meio ambiente é uma preocupação do governante. É deles, mas é nossa também. E tem alguma lei que me obrigue a fazer isso? Tem a própria Constituição. A Constituição diz que é dever do poder público e do particular e da coletividade proteger o meio ambiente. E a cada ação pequena que o próprio ser humano tem no seu dia a dia, de separar o lixo, de desligar uma lâmpada, de reduzir o consumo de energia elétrica, de não jogar lixo na rua, de se preocupar com essa questão, isso exerce sim um valor. É a mesma coisa que as pessoas dizem assim, tirar 1 centavo da minha conta por algum erro bancário, para mim não faz efeito, mas para o banco gera um efeito tremendo. Imagina o banco sendo chamado de natureza e esse centavo tirado da sua conta é uma ação positiva que você faz com relação a isso. O banco vai se dar bem, sendo que esse banco ele reflete diretamente no nosso interesse, ao invés do interesse particular. Eu acho que essa é a grande questão de se perceber que isso é extremamente importante. O professor diz ainda que conferências como a Rio+20 ajudam a ampliar o debate em torno do assunto e afirma que em sala de aula o direito ambiental tem ganhado mais atenção por parte dos alunos. O direito ambiental, por ele ser uma disciplina mais nova, mais recente, não tão antiga quanto as outras disciplinas como o penal, o comercial, o civil, o constitucional, ela tem ganhado uma atenção maior dos alunos, em razão do fato dela perpassar por outras disciplinas, em razão do fato de ser uma matéria que está em muita discussão. Acontece discussões a todo o tempo a respeito desse tema. Você tem na própria sua cidade problemas ambientais com parques sendo criados, a própria discussão do Código Florestal que está em voga agora, se aguardando a aprovação ou não do veto da presidente. Então, os alunos eles têm vindo para a disciplina de Direito Ambiental, porque são temas que eles começam a perceber que está envolvido ou que acontece no dia a dia deles. Assim como uma relação de direito civil, a relação que envolve o direito ambiental também está presente no dia deles. E aí eles percebem que aquilo ali é uma coisa muito importante. E a preocupação não se resume às faculdades. Em Brasília, há uma vara de meio ambiente há mais de 2 anos. Um avanço, afirma o promotor de justiça, também especializado no assunto. Apesar disso, o trabalho, segundo ele, ainda não é o ideal. Infelizmente, não tem a celeridade necessária. No âmbito das ações civis públicas, o Ministério Público sempre pede a tutela antecipada ou a liminar. Se não a obtém, fica difícil a proteção, porque a sentença às vezes demora 3, 4 anos para ter a decisão de primeiro grau. Acreditamos que a Rio+20 tem esse reflexo de ter uma conscientização no âmbito nacional e isso vai ter reflexo em todo o país, inclusive em Brasília. Nós encerramos aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da cidadania brasileiras. Até o nosso próximo encontro.